No coração vibrante e impiedoso da metrópole de São Paulo, ergue-se o imponente edifício do Escritório Machado em Associados, um templo de vidro e aço onde o prestígio profissional era apenas a fachada polida para algo muito mais sombrio. Ali, em salas com vistas panorâmicas sobre uma cidade que ignorava a base de sua pirâmide social, a arrogância e o preconceito velado não eram exceções, mas sim a regra, disfarçados habilmente sob o manto sedutor da excelência corporativa. Este era o palco onde a elite jurídica se movimentava, garantindo que o direito servisse sempre aos interesses do capital, e onde qualquer voz dissonante era rapidamente silenciada e ridicularizada. Era neste ambiente hermético que a história se desenrolaria. A crença era que, neste escritório, vendia-se impunidade e conexões políticas acima de qualquer princípio legal. O edifício, acostumado à passagem de executivos de ternos caríssimos e advogados com sobrenomes tradicionais, recebeu certo dia uma visitante que quebrava o padrão. Camila Santos, 26 anos, uma jovem advogada negra recém-formada e, aos olhos superficiais do estabelecimento, aparentemente desprovida de quaisquer conexões que pudessem justificar sua presença naquele patamar, ousava desafiar a supremacia dos sócios seniores. O caso era de proporções bilionárias. Uma construtora poderosa desejava despejar uma antiga comunidade quilombola para erguer um condomínio de luxo, mais um símbolo de ostentação em uma cidade que já esmagava os marginalizados. Quando Camila cruzou as portas giratórias, a reação do escritório foi imediata e previsível. Zombaria, desprezo e, logo, a discriminação aberta. O que essa elite ignorava era que por trás daquela aparência simples e discreta de quem lutava por causas sociais em um pequeno escritório, residia uma das mentes jurídicas mais brilhantes e estratégicas do país, e uma revelação que, ao ser proferida, faria o edifício inteiro Machado em Associados tremer até seus alicerces. Esta não era apenas uma disputa por terras, era uma história dolorosa e transformadora sobre justiça, o preconceito institucional que corroía as entranhas do poder, a possibilidade improvável de redenção e o poder incontrolável da verdade. Camila Santos chegara para uma audiência de conciliação fundamental. Ela representava a comunidade quilombola ameaçada de despejo, uma causa que, para os advogados da construtora bilionária, não passava de um estorvo menor a ser resolvido com um valor irrisório e intimidação. A equipe adversária era liderada pelo Dr. Tiago Machado, 42 anos, o sócio sênior cuja arrogância só era superada pelo seu preconceito de classe e raça. Ao seu lado estavam seus colegas igualmente elitistas, a doutora Patrícia Veronese e o Dr. Leonardo Tavares, um trio que personificava o poder hegemônico. O ritual da subestimação começou no instante em que Camila entrou na recepção. O tratamento passivo-agressivo foi imediato. Ela foi confundida com uma entregadora, questionada com desdém se estava no lugar certo e ridicularizada de forma velada quando finalmente apresentou suas credenciais de advogada. A petição que Camila trouxera, fruto de noites insones de trabalho dedicado no escritório que dividia com outros advogados de causas sociais, possuía 87 páginas de argumentação meticulosa, repletas de embasamento legal, laudos e provas. Mas a excelência do trabalho técnico era irrelevante para a equipe de Tiago. Ao invés de considerarem o mérito, os documentos foram recebidos na sala de reuniões com risos e comentários que continham um veneno racista e classista sutilmente escondido. A petição, na visão deles, era apenas um volume desnecessário de papel, o esforço cego de uma amadora. O confronto atingiu seu ápice na sala de reuniões. Tiago Machado, usando toda a sua autoridade e prestígio, tentou desmoralizar Camila publicamente. Ele não atacou o mérito do caso, mas sim a estrutura pessoal da advogada, insinuando que ela era incompetente ou inadequada para aquele ambiente. Ele sugeriu que Camila deveria voltar para causas mais simples e que, claramente, não tinha estrutura para lidar com o mundo corporativo. Essa humilhação, além de pessoal, era uma tática corporativa bem estabelecida por Tiago: desmoralizar o adversário para forçar a aceitação de um acordo ruim, uma estratégia que, historicamente, sempre funcionava com partes vulneráveis.
O silêncio era cúmplice. Outros advogados do escritório testemunharam a cena, alguns até constrangidos pelo excesso de Tiago, mas nenhum sequer pensou em intervir, reforçando a cultura tóxica do Machado em associados. Tiago acreditava que a jovem advogada, vista como sem conexões, se curvaria à pressão, mas a recusa dela em vacilar estabeleceu a primeira e crucial falha em sua estratégia de intimidação. A despeito da humilhação brutal, Camila manteve uma compostura de aço. Ela não reagiu à ofensa, ela reagiu à lei. A postura calma de Camila, negando-se a aceitar qualquer acordo que prejudicasse a comunidade quilombola, contrastava agudamente com a agressividade crescente de Tiago. Ela demonstrou um conhecimento técnico que poucos no escritório Machado em Associados poderiam igualar, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal, STF, legislação ambiental complexa e dispositivos de direitos constitucionais com uma precisão que beirava o cirúrgico. A preparação dela era impecável, demonstrando que não se tratava de um mero caso de invasão, mas de uma profunda questão de identidade e história. Ela havia trazido consigo laudos antropológicos detalhados, estudos de impacto ambiental que apontavam danos irreversíveis e uma documentação histórica robusta, comprovando que a posse daquela terra pertencia de fato à comunidade há mais de 200 anos. Tiago Machado, habituado a vencer pela intimidação e pelo peso do seu nome, e não pela superioridade factual dos argumentos, ficou visivelmente incomodado com a resistência inesperada e a competência técnica de Camila. A narrativa de que ela era apenas uma advogadinha recém-formada começava a ruir. Em resposta à sua frustração, Tiago elevou o tom, tentando usar termos técnicos excessivamente complexos e jargões jurídicos para confundi-la. A tática falhou miseravelmente, pois Camila respondia a cada termo com maior clareza e autoridade. Quando a técnica falhou, Tiago não hesitou em abandonar o profissionalismo, apelando para ataques pessoais disfarçados, cinicamente, de conselhos profissionais. Este foi o ponto de inflexão, onde a arrogância do advogado se transformou em preconceito nu. Patrícia Veronese e Leonardo Tavares, os outros sócios, juntaram-se ao ataque, questionando abertamente a origem de Camila e insinuando de forma depreciativa que ela só havia conseguido seu diploma e suas credenciais através do sistema de cotas, e não por mérito intelectual. O ataque era claro. Na visão deles, o mérito só poderia ser branco e elitista. A tensão na sala era densa, quase palpável, e a hostilidade era um elemento físico que todos podiam sentir. Nesse cenário de degradação ética, surge a figura de Júlia Mendes, uma advogada associada jovem que observava o desenrolar da cena com um desconforto crescente e profundo. Júlia não era estranha à cultura tóxica do Machado em Associados. Ela mesma já havia sido vítima de machismo institucional e pressões ali, mas nunca havia reunido a coragem para confrontar os sócios seniores. O racismo extremo e classista direcionado a Camila, no entanto, agiu como um catalisador. O espetáculo da injustiça, testemunhado pela própria Júlia, começou a romper sua passividade e preparou o terreno para a rachadura moral que estava por vir. A discriminação sofrida por Júlia a conectava emocionalmente à advogada quilombola, e a fissura ética no escritório se aprofundava a cada insulto proferido por Tiago. A recusa obstinada de Camila em ceder e sua inegável competência técnica levaram Tiago à frustração máxima. Ele cometeu um erro estratégico fatal. Em vez de concentrar-se em fortalecer a documentação de seu cliente, ele se concentrou em eliminar o mensageiro. Tiago ordenou à sua equipe que iniciasse uma investigação exaustiva sobre a advogadinha, buscando desesperadamente qualquer ponto fraco, falha ética ou escândalo que pudesse desacreditá-la publicamente. A crença de que a excelência de Camila só poderia ser resultado de alguma má-fé e não de mérito genuíno era o ponto cego causado por seu preconceito. Ele estava focado em conexões sociais, que não encontrava, em vez de competência profissional. Enquanto Tiago desperdiçava recursos buscando uma vulnerabilidade inexistente na vida pessoal de Camila, a advogada quilombola prosseguia com sua própria investigação incansável. O contraste de rotinas era gritante. Camila trabalhava noites a fio em seu pequeno escritório, iluminado por uma luminária fraca, compartilhando espaço com outros advogados de causas sociais, humanizando sua luta. Foi nesse ambiente de dedicação pura que ela começou a desvendar as irregularidades graves que sustentavam a alegação da construtora. Camila descobriu uma teia de corrupção que ia muito além da simples disputa por terras. As licenças ambientais cruciais para o projeto de luxo eram flagrantemente fraudadas.
Havia um rastro de suborno a funcionários públicos, e no centro de tudo estava um complexo e antigo esquema de grilagem de terras que envolvia figuras influentes e políticos de alto escalão. O caso havia escalado de uma disputa civil para um crime organizado, e a equipe de Tiago, por sua arrogância e confiança na impunidade, negligenciou a revisão de seus próprios documentos, permitindo que Camila, em sua posição de visão externa, descobrisse a rede de corrupção subjacente. A advogada preparou uma contra-argumentação devastadora que transformaria o julgamento em uma exposição pública da corrupção institucional. Durante esse período de intensa preparação, as pequenas vitórias de Camila começaram a se acumular, indicando que a balança do poder estava se inclinando. A primeira quebra silenciosa veio de dentro do inimigo. Júlia Mendes, incapaz de suportar o peso moral da hipocrisia e do racismo, começou a secretamente passar informações privilegiadas para Camila, incluindo e-mails internos comprometedores que detalhavam a ocultação de custos e a intenção de desviar fundos. Paralelamente, a batalha pela narrativa migrava dos gabinetes climatizados para a esfera pública. Um jornalista investigativo, ciente da gravidade do caso, começou a publicar matérias expondo as irregularidades da construtora. A comunidade quilombola, vendo que sua advogada não recuava, se mobilizou com força renovada, ganhando apoio explícito de movimentos sociais e, crucialmente, da opinião pública, que se indignava com a história. Tiago Machado percebeu com crescente pânico que estava perdendo completamente o controle da narrativa. O seu medo se manifestava em agressão. Ele se tornou cada vez mais agressivo em suas comunicações, apelando para ameaças vazias de processos por difamação e insinuando que Camila estava exercendo a profissão de maneira irregular. Ele havia subestimado sua adversária e agora, o custo de sua cegueira preconceituosa estava prestes a ser cobrado. A estratégia de Camila de se apresentar como vulnerável tinha induzido os agressores a revelarem seu preconceito e, ao fazê-lo, abaixarem a guarda jurídica, permitindo-lhe expor os crimes ocultos. A sala de audiências estava completamente lotada. Representantes da comunidade quilombola ocupavam as primeiras filas, lado a lado com ativistas e a imprensa, todos ansiosos por testemunhar o desfecho. Do outro lado, sentada em blocos, estava toda a equipe do escritório Machado em Associados, tensa, mas ainda ostentando uma confiança que parecia inabalável. Tiago Machado permanecia confiante, acreditando piamente que o peso de suas conexões políticas e, acima de tudo, a presumida inferioridade social e acadêmica de Camila garantiriam sua vitória habitual. Durante sua apresentação, Tiago desfilou argumentos técnicos que pareciam sólidos na superfície, mas que eram intrinsecamente vazios, pois estavam baseados unicamente nos documentos fraudulentos que Camila já havia exposto. Sua retórica era a de um homem que se sente intocável, seguro de que a verdade era irrelevante diante da força de seu prestígio. Chegou então a vez de Camila. Ela não apenas argumentou a lei, ela deu voz à dignidade e aos direitos humanos, falando com uma paixão e uma clareza que emocionaram a plateia e forçaram o juiz a prestar atenção em cada detalhe. Metodicamente, com cada palavra e cada prova apresentada, ela destruiu os argumentos de Tiago. Ela exibiu as provas irrefutáveis das irregularidades, a cronologia das fraudes nas licenças ambientais, os comprovantes de suborno e a conexão da grilagem com o poder político. Em uma demonstração de desespero e frustração, Tiago tentou interrompê-la diversas vezes, levantando objeções que eram tão frívolas quanto infundadas, na tentativa de quebrar o ritmo da advogada. Contudo, o juiz, já inclinado a favor da verdade exposta e convencido pela massa de evidências apresentadas, rejeitou cada uma das objeções, retirando de Tiago sua última arma, a intimidação processual. A autoridade do sócio sênior se esvaía a cada negativa do magistrado. O momento mais tenso e o ápice dramático ocorreu quando Tiago Machado, em um último e cego ato de arrogância, fez um comentário preconceituoso final sobre a suposta falta de credenciais de Camila. Ele não podia aceitar ser derrotado por alguém que ele considerava socialmente inferior. Foi essa ofensa final que abriu a porta para a revelação que mudaria para sempre o panorama do caso. Camila olhou para o doutor Machado e, com uma calma que contrastava com a fúria e o pânico silencioso do oponente, proferiu as palavras que causaram um terremoto no tribunal. Dr. Machado, já que o senhor está tão preocupado com credenciais, talvez interesse saber que fiz meu mestrado em Direito Constitucional em Harvard, meu doutorado em Direitos Humanos na Sorbonne, e sou filha do ministro Ricardo Henrique Santos, do Supremo Tribunal Federal
moral. A reação foi um choque sísmico que percorreu a sala de audiências. O silêncio que se instalou foi absoluto, denso e completo, quebrando apenas pelo som da respiração suspensa da plateia. A plateia, os ativistas, os repórteres e, principalmente, a equipe do Machado em Associados ficaram mudos. O próprio Tiago empalideceu, o rosto drenado de cor, no exato instante em que ele compreendeu a extensão total de sua ruína. Ele não havia sido apenas derrotado, ele havia sido cirurgicamente manipulado e exposto em seu preconceito por uma adversária que ele havia induzido a revelar sua podridão moral e profissional. Camila, a advogada que ele acreditava ser indefesa e sem nome, usou seu privilégio oculto como um experimento social e uma arma jurídica brilhante, expondo o viés estrutural que jamais teria se manifestado se ela tivesse chegado com o peso de Harvard e o nome de seu pai. A revelação da verdadeira identidade e das credenciais acadêmicas de Camila, que apesar de ser filha de um ministro do STF, escolheu construir sua carreira sem usar o nome do pai para enfrentar e expor as barreiras de preconceito, mudou a dinâmica instantaneamente. O juiz, que já estava firmemente inclinado a favor da comunidade quilombola pela montanha de provas apresentadas por Camila, profere a sentença imediata e categórica. A justiça foi servida em múltiplos níveis. A construtora bilionária perdeu o caso de forma definitiva. Além disso, ela foi multada em 50 milhões de reais por fraude documental, e seus executivos seriam imediatamente responsabilizados e responderiam criminalmente pelos atos de corrupção e grilagem. O escritório Machado em Associados e particularmente Tiago, Patrícia e Leonardo foram colocados sob investigação rigorosa pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, por conduta antiética. A queda do prestígio foi vertiginosa. Patrícia e Leonardo tentaram, em um movimento covarde e desesperado, distanciar-se rapidamente do sócio sênior, Tiago, mas a associação com a fraude e a humilhação pública era inegável, e eles também enfrentariam consequências severas para suas carreiras. O escândalo se tornou um frenesi midiático. Nos dias seguintes, a imprensa explodiu com a história da advogada que se disfarçou de vulnerável para expor o racismo estrutural da elite jurídica, transformando Camila em um símbolo. Em entrevistas subsequentes, Camila explicou a profundidade de sua estratégia. Ela não escondeu sua origem por medo, mas por um propósito maior. Queria que o sistema jurídico se comportasse com ela da mesma forma que se comportava com milhares de advogados negros e pobres que todos os dias são julgados pelo fenótipo e pela ausência de sobrenomes poderosos, e não pelo mérito. Ela demonstrou que o preconceito racial e de classe cegou a equipe de Tiago, tornando-os imprudentes e permitindo que a competência, a preparação e a integridade vencessem a arrogância vazia, como ela havia previsto. Para Tiago Machado, as consequências foram devastadoras. Ele perdeu clientes, sua reputação foi estilhaçada e ele acabou perdendo sua licença para advogar por um período de 2 anos. A justiça, no entanto, não parou na punição. Ela impôs uma tentativa de redenção. No epílogo, 6 meses após a sentença histórica, o contraste era absoluto. Vemos a comunidade quilombola em festa, celebrando a vitória e a preservação de sua terra, agora segura e protegida. Camila, por sua vez, abriu um escritório de advocacia popular, dedicado a causas sociais e de direitos humanos, e já atendia mais de 200 famílias. Júlia Mendes, a advogada associada que encontrou a coragem para quebrar o silêncio, juntou-se a Camila como sócia, dedicando sua carreira às causas sociais. E quanto a Tiago, o ex-sócio sênior, obrigado a pagar por sua arrogância e preconceito, cumpria parte de sua pena alternativa trabalhando como consultor jurídico em uma ONG que defendia os direitos dos trabalhadores rurais. Longe do luxo e do poder que definiram sua vida, Tiago Machado, forçado pela ruína profissional e moral, lentamente começava a entender o significado real de justiça e o peso das vidas que ele havia desprezado. A conclusão moral deste drama jurídico é inegável. A verdadeira justiça nunca pode ser medida pelo poder das conexões sociais, pela opulência dos diplomas ou pelo prestígio dos sobrenomes. Ela é medida, em última análise, pela coragem inabalável de enfrentar a opressão, mesmo quando se está sozinho, e pela qualidade da preparação e da integridade moral. O preconceito racial e a arrogância de classe são defeitos corrosivos que cegam até mesmo os profissionais mais qualificados do sistema, levando-os a cometer erros fatais ao subestimar aqueles que, por miopia social, eles julgam inferiores. Camila Santos provou, além de qualquer dúvida, que a competência genuína e a verdade sempre prevalecerão
então sobre a arrogância vazia e a fraude. Sua escolha estratégica de ocultar sua origem privilegiada não foi um ato de covardia ou fraqueza, mas uma tática brilhante para forçar o racismo institucional a se manifestar e, em seguida, forçar o sistema a reconhecer o mérito que era atacado unicamente por causa da cor de sua pele e da sua suposta falta de conexões. Esta história se encerra com uma lição indelével. O verdadeiro poder reside no ato de usar os privilégios, não para reforçar a opressão, mas sim para elevar e empoderar os oprimidos. E quando a justiça é finalmente servida, ela adquire um sabor ainda mais doce, especialmente quando emerge das mãos firmes e competentes daqueles que foram cruelmente subestimados.